Depois de séculos de brilhantes tentativas, um método geral para calcular a área de figuras curvas foi obtido no século XVII. Esse método é chamado integração. Já se disse muitas vezes que Isaac Newton nasceu no mesmo ano da morte de Galileu, como se alguém desse nível devesse existir sempre aqui na Terra. Newton pertencia a uma família de fazendeiros de Lincolnshire, sem grandes recursos financeiros. Isaac era um garoto estranho. Sua mãe logo percebeu que ele era preguiçoso demais para se transformar num fazendeiro satisfatório. A única solução seria mandá-lo para a universidade. Se o pai de Isaac não tivesse morrido, talvez ele tivesse se transformado num fazendeiro extremamente inteligente. Mas em vez disso, Newton fez coisas que assombraram a imaginação. Uma delas foi a invenção do cálculo. Na segunda metade do século XVII, um excêntrico cientista inglês descobriu o cálculo. Seu nome era Isaac Newton. E sua descoberta não tem paralelo na ciência e na matemática. Mas o mérito pela descoberta do cálculo não pode ser atribuído exclusivamente a Newton. Ele é compartilhado com justiça por um diplomata estudioso de Hannover, um professor da Baixa Saxônia no século XVII. Seu nome? Barão Gottfried Wilhelm von Leibniz. Um homem mundano, extrovertido, que fazia muito sucesso entre as mulheres. Leibniz era diferente de Newton sob quase todos os aspectos, exceto pelo fato de ambos serem gênios. Assim como Newton, Leibniz foi um prodigioso matemático. Mas ao contrário de Newton, cujo forte era a teoria, Leibniz demonstrou frequentemente uma natureza prática. Por exemplo, Leibniz inventou uma calculadora mecânica. Sua calculadora era portátil e podia até extrair raiz quadrada. Leibniz foi aclamado nas cortes europeias pela sua invenção e até mesmo convidado a entrar para a British Royal Society, uma grande honra para um alemão. No entanto, foi pelo cálculo, e não pela calculadora, que Wilhelm Leibniz é mais lembrado. Embora Leibniz e Newton sejam lembrados como seus principais arquitetos, nenhum dos dois desenvolveu sozinho o cálculo. Assim como todas as outras magníficas estruturas matemáticas, o cálculo foi o resultado de muitas ideias. Orésme, Galileu, Kepler, Descartes, Fermat,
E muitos outros, antes de Newton e Leibniz, haviam levantado questões sobre a velocidade, a aceleração e o comportamento de quantidades variáveis. Questões referentes à razão de variação, muitas das quais são respondidas hoje de forma rotineira graças ao cálculo diferencial, podem ser reduzidas a um problema geométrico, que consiste em determinar a linha tangente a uma curva num ponto arbitrário. No entanto, nem todas as questões geométricas envolvem movimento. Algumas envolvem coisas fixas num local, como a própria Terra. Em civilizações antigas, como o Egito, a geometria tinha uma série de aplicações muito práticas, inclusive a medição da Terra. A própria palavra geometria, na verdade, em grego significa medida da Terra. Na Idade Áurea, quando os negociantes gregos começaram a levantar questões sobre as áreas e volumes específicos, os matemáticos gregos puderam oferecer respostas específicas. A área de um retângulo é o produto de sua base por sua altura. Um triângulo tem uma área equivalente à metade da área de um retângulo, com a mesma base e altura. Qualquer figura plana formada por linhas poligonais pode ser dividida em partes triangulares, sendo sua área total igual à soma das áreas de todas as partes. Mas como determinar a área de uma figura curva, um segmento parabólico, ou uma forma ainda mais exótica? Essas questões matemáticas constituíam desafios para a mente na Grécia. Numa maratona intelectual, que pode ser considerada como uma corrida de revezamento em direção ao cálculo, os matemáticos gregos competiam entre si na tentativa de encontrar um método geral de quadratura, um processo para se calcular as áreas de figuras curvas. Havia fortes candidatos de outras culturas, mas a primeira volta da corrida foi uma vitória dos gregos. Sua ideia foi aproximar-se da figura curva com polígonos inscritos, até atingir-se a figura dada. Pouco a pouco, foram utilizando números de lados cada vez maiores. Essa antiga abordagem grega é chamada o método da exaustão. Com o método da exaustão, uma aplicação do conceito do limite de uma sequência infinita, os gregos foram os maiores matemáticos durante séculos e quase chegaram ao cálculo. De fato, se Arquimedes tivesse conhecido os símbolos que seriam de uso comum 18 séculos mais tarde, provavelmente teria obtido sucesso. De qualquer maneira, mesmo sem a ajuda da álgebra, ele fez uma série de descobertas espetaculares. Uma das mais notáveis foi a quadratura de um segmento parabólico. Seja A de T a área entre a parabólica e o eixo x, de x igual a 0 até x igual a t. Arquimedes demonstrou por meio de um engenhoso argumento geométrico que essa área é igual a 1/3 de t ao cubo. Mas, por mais bizarro que o segmento parabólico fosse, do ponto de vista do cálculo, ele é mais um caso especial do que uma forma geral. E uma matemática ainda mais poderosa foi necessária para impulsionar os estudiosos. Ela estava a caminho. Ela demoraria muito para surgir. E só no início do século XVII, um irrequieto matemático e astrônomo, Johannes Kepler, retomou o fio da meada. Johannes Kepler calculou as áreas e volumes de 92 novas figuras curvas. Kepler chegou próximo do cálculo, mas, assim como os gregos, ele não foi capaz de inventar um método geral para todas as figuras e funções. Mas dessa vez a corrida não foi tão lenta. 2 franceses tomaram a tocha: Pierre de Fermat e René Descartes.
combinaram a álgebra com a geometria, o que possibilitou, finalmente, a descrição de figuras geométricas com equações algébricas. Num sistema de coordenadas retangulares, uma linha de inclinação M pode ser descrita pela simples equação algébrica y igual m vezes x. E a equação algébrica para um círculo surge diretamente do teorema de Pitágoras para triângulos retângulos. Fermat esteve mais próximo de encontrar a derivada com o seu método geral de localizar os pontos de máxima e mínima das funções, pontos onde a inclinação é zero. A corrida rumo ao cálculo entrava em sua fase final. O progresso científico atravessou rapidamente o Canal da Mancha, produzindo grande excitação no Trinity College. Os grandes avanços matemáticos, muito especialmente o trabalho de Kepler e Fermat, chegaram a Cambridge nas pegadas de um obscuro jovem da região campestre de Lincolnshire. Seu nome era Isaac Newton. Entre outros feitos, qualquer um deles foi suficiente para lhe garantir um lugar na história da ciência. Ele descobriria a lei universal da gravidade e chegaria ao cálculo. Mais tarde, para o espanto e talvez até mesmo a contragosto de Newton, Wilhelm Leibniz faria o mesmo. Embora Newton tenha afirmado: "Se enxerguei mais longe do que os outros homens, foi porque pude subir em ombros de gigantes." Não era esse o homem que ele tinha em mente. Copérnico, Galileu, Kepler. Na imaginação de Newton, esses eram os ombros sobre os quais ele se apoiava. Leibniz e Newton, vitoriosos na corrida do cálculo. Embora suas descobertas tenham ocorrido no mesmo campo, não se pode dizer que tenham ocorrido com um bom espírito esportivo. Yes, indeed, sir. I have spoken to him. I'm going to see him again. Um drama com um conflito que poderia muito bem ter sido escrito por Shakespeare. Esse foi um drama de sérias consequências acadêmicas, pois a reputação de um participante estava ameaçada. You are guest in my house. So too was the very sanity of the other. Da mesma forma estava a própria sanidade de outro. Earlier, however, Anteriormente, no entanto, before the antes que a situação ultrapassasse os limites da razão, a mente de Newton foi capaz do pensamento mais racional que se possa imaginar. Ainda jovem, influenciado por Isaac Barrow, o matemático de Cambridge que Newton mal reconheceu como seu mentor, Newton descobriu o seu próprio cálculo, ao qual deu o nome de método da inflexão. Newton percebeu que a razão de variação de uma função fornece a inclinação de sua curva e também que a própria inclinação fornece uma nova quantidade, a inflexão. Atualmente, a inflexão de Newton é conhecida como derivada. Essa matemática era mais eficaz do que a dos gregos, tão ágil quanto a mente de Kepler, e mais flexível do que a obra de Fermat. Com essa matemática, Newton explicou o movimento de objetos no espaço e ganhou a corrida de revezamento que tivera início 2000 anos antes. Essa matemática foi o cálculo. Mesmo assim, Newton não revelou seu cálculo durante 30 anos. A pergunta é: por quê? Nunca saberemos com certeza, mas Isaac Newton, um cientista racional, deixou cartas, dicas, confissões. Em seus escritos secretos, ele revela fantasias de queimar a própria mãe. Newton escreveu 2 milhões de palavras sobre alquimia e profecias bíblicas e negou certos ensinamentos da sua igreja. Mas isso não foi tudo o que ele negou.
Em seu leito de morte, aos 85 anos, Newton afirmou que seu grande triunfo era morrer virgem. Isaac Newton foi, mesmo assim, um dos homens mais produtivos da história, apesar de sua obsessão pelo sigilo, do seu terror pela desaprovação científica e pelo roubo. Durante 30 anos, em cartas aos seus amigos, ele fez alusões enigmáticas à sua descoberta do cálculo. Talvez alusões demais. Naturalmente, como diplomata, Leibniz lidava com segredos, mas de uma maneira diferente. Ele também lidou com Newton, embora nunca pessoalmente. Corresponderam-se durante anos, mas jamais se encontraram. Uma vez, Newton escreveu a Leibniz, fazendo-lhe um desafio, um anagrama com alusões a integrais e derivadas. Mas, desta vez, Newton talvez tenha sido esperto demais. Intrigado, Leibniz estudou o trabalho anterior de Kepler e Fermat e inventou seu próprio cálculo. Talvez não tenha sido o primeiro, mas um fato está acima de qualquer discussão. Ele foi o primeiro a ser publicado. O cálculo de Leibniz era ligeiramente diferente do de Newton e, de certa forma, um pouco melhor. Leibniz incorporou a ideia de calcular uma área imaginando uma grade de pequenos retângulos. Imaginemos que eles diminuem de tamanho e somemos suas áreas. Num determinado momento, sua soma aproxima-se de um limite, igual à área da região sobre o gráfico de uma função. Esse é o processo da integração. Leibniz o resumiu como o sinal integral, um S alongado, a inicial da palavra latina que significa soma. Tanto Leibniz quanto Newton, cada um gênio com uma nova ideia, reconheceram algo que os outros haviam passado por cima. Perceberam a surpreendente conexão entre integração e diferenciação. Essa notável conexão pode ser melhor compreendida calculando-se a área de um segmento parabólico. Seja A de t a área entre a parábola e o eixo x, desde x igual a 0 até x igual a t. Isso é uma função de t. Tente achar a derivada dA dt. Se a área de 0 a t for A de t, então a área de 0 a t mais ΔT é A de t mais ΔT. A área de ΔA é a mesma de um retângulo de base ΔT e a altura x ao quadrado para um dado x. À medida em que o ΔT se reduz para zero, y ao quadrado torna-se t ao quadrado. Em outras palavras, a derivada da função da área é t ao quadrado. Experimentando várias funções para ver qual delas tem t ao quadrado como sua derivada, 1/3 de t ao cubo acaba nos ocorrendo. Isso funciona. O mesmo acontece com 1/3 de t ao cubo mais uma constante, porque a derivada de uma constante é zero. A função da área A de t é 1/3 de t ao cubo, uma vez em que a área é zero. Quando t é zero, a constante também é zero. Portanto, aí está a quadratura da parábola utilizando o cálculo de Newton e Leibniz. Na linguagem do cálculo, a integral de x ao quadrado, de 0 a t, é 1/3 de t ao cubo. Naturalmente, Arquimedes já fizera isso por meio de um método geométrico, mas o cálculo é superior. O cálculo se aplica não apenas à parábola,
mas a qualquer curva bem comportada. Ele soluciona o problema da quadratura em geral e revela a conexão durante muito tempo oculta entre integração e diferenciação. Diferenciação e integração são processos inversos. Comecemos com uma função. E agora vamos integrá-la para obter a função de sua área. Em seguida, tomemos a derivada dessa função. O resultado é a função original. Esse fenômeno é chamado de primeiro teorema fundamental do cálculo. Por outro lado, a parábola ilustra outra coisa. Primeiro, a área do segmento parabólico foi calculada desde x igual a 0 até x igual a t. Para determinar a área entre quaisquer dois valores de x, digamos de x igual 1 até x igual 2, simplesmente subtraímos. Tomemos a área de 0 a 2 menos a área de 0 a 1. Esse fato, em sua forma geral, é chamado de segundo teorema fundamental do cálculo. Ele diz que uma função é igual à integral de sua derivada mais uma constante. Newton e Leibniz perceberam que o segundo teorema fundamental, que foi descoberto através da solução do problema geométrico da quadratura, também tem consequências importantes na mecânica dos corpos em movimento. Como a derivada de velocidade é a aceleração, a velocidade pode ser obtida integrando-se à aceleração. E como a derivada de um deslocamento é a velocidade, o deslocamento pode ser obtido integrando-se à velocidade. Newton tinha consciência do seu grande poder dessa nova matemática. Mas enquanto ele aperfeiçoava o seu cálculo como alguém que ilustra uma preciosa maçã, fazendo em cartas alusões enigmáticas ao seu maravilhoso sabor, Leibniz publicava suas diferenciais e integrais. 3 anos mais tarde, Newton, apesar de certa relutância, publicou o seu Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, os Princípios. Mesmo assim, com exceção de algumas insinuações, Newton manteve segredo do seu cálculo. Enquanto Newton mantinha esse sigilo sobre seu trabalho, isso não acontecia com seus compatriotas, que o aclamavam em detrimento de Leibniz. Provocaram o caos na Royal Society, discutindo sobre a paternidade do cálculo. A controvérsia Newton-Leibniz foi áspera e mesquinha. Um aspecto vergonhoso foi a acusação de que Leibniz plagiara ideias contidas nas cartas de Newton. Leibniz ficou indignado e exigiu uma audiência formal. Como o próprio Isaac Newton era presidente da Royal Society, Leibniz poderia muito bem ter sido mais esperto. Mesmo antes de poder se defender, Leibniz foi julgado culpado. If you wish to send a reply. No reply. Thank you, sir. Assim, Leibniz, que iniciara sua carreira de matemático com a filosofia do otimismo, terminou-a com uma equação de desgosto. Ao saber da morte do alemão, Newton gabou-se. Deixei Leibniz arrasado. Ironicamente, embora suas derivadas e integrais tenham dominado a Inglaterra durante o século seguinte, o sistema de representação de Leibniz era melhor.
e tornou-se a linguagem universal da matemática. Seu símbolo de integral transmite uma ideia sofisticada. A integral é a área da região sob uma curva e, ao mesmo tempo, uma antiderivada. Assim, a corrida do cálculo, que teve início na Grécia Antiga, acabou finalmente de maneira controversa. A glória poderia ter sido suficiente para ambos os vencedores, mas embora a glória não tenha sido compartilhada, o prêmio o foi. Não entre Newton e Leibniz, mas entre as gerações que os sucederam. A descoberta de Leibniz e Newton, ou seja, a conexão entre diferenciação e integração, transformou-se num instrumento de valor incomparável na matemática. Graças a Leibniz e a Newton, os cálculos diferencial e integral constituem a linguagem coletiva da ciência. O cálculo de Newton foi publicado pela primeira vez neste livro. Como vocês podem ver, chama-se O Método das Inflexões. Ele trata da teoria de Isaac Newton, mas não foi escrito por Isaac Newton, e sim por esse homem, John Colson. Por razões não totalmente claras, o próprio manuscrito de Newton sobre o seu cálculo não foi publicado durante sua vida. Talvez o editor tenha demorado muito para publicá-lo. Isso às vezes acontece. Ele foi finalmente publicado em 1969. A briga de Newton com Leibniz não foi a única briga de sua vida. Ele teve muitas outras. Newton era um gênio, mas não era uma pessoa muito agradável. Uma de suas frases famosas foi: se enxergo tão longe é porque me apoio nos ombros de gigantes. Ele pode tê-lo feito, mas também pisou em muita gente. Até a próxima.